Bem-vindos ao Bookcast, o podcast que mergulha a fundo em grandes obras da literatura. Eu sou o Júlio. E eu, a Vanessa. E hoje vamos juntos desbravar a vida intelectual de Antonin Gilbert Certillanges. Vanessa, você é especialista em filosofia e teologia, né? Isso mesmo. Então prepare-se, porque esse livro ele é um guia para quem busca uma vida intelectualmente rica, sabe? É verdade. Mas vai além de um guia prático, o Certillanges, ele nos convida a ver a vida intelectual como uma vocação. Uma vocação, tipo um chamado. Exatamente, é como se ele dissesse, e usar a mente não é só um hobby, é uma missão. Me chamou a atenção essa ideia de consagração do intelectual. Ele espera que a gente abandone tudo. Tipo, vira um monge isolado. É uma analogia forte essa do monge. Mas, calma, o Certillanges não é radical. Ele reconhece que a gente vive na correria. O que ele propõe é uma mudança de postura. Uma dedicação intensa, mesmo que seja por pouco tempo. Ah, entendi. Então, mesmo quem tem a vida corrida pode se beneficiar dos ensinamentos. Futsal. Mas me fala, o que mais te chamou a atenção nesse chamado A Vida Intelectual? A conexão que o Certillanges faz entre o intelecto e a moral. Ele coloca virtudes como a humildade, a disciplina e o autocontrole como essenciais para pensar com clareza. Humildade. Que relação mais estranha. Como a humildade pode influenciar nossa capacidade de pensar? Para o Certillanges, o intelecto não funciona sozinho. Nossas emoções, nosso corpo, nossa espiritualidade, tudo isso influencia a nossa forma de entender o mundo. A humildade, ela nos liberta do orgulho intelectual, da arrogância. E essa arrogância impede o aprendizado. Faz sentido. A humildade abre espaço para novas ideias. E a arrogância fecha a mente. Exatamente. E a disciplina e o autocontrole, eles ajudam a direcionar nossa energia, sabe? A gente evita distrações e foca no que realmente importa. A busca pela verdade. E como a gente encontra tempo para essa imersão intelectual, a maioria de nós vive na correria, né? Pois é. Mas o Certillanges, ele dedica um capítulo inteiro à organização do trabalho intelectual. Ele fala da importância da rotina, da disciplina, de aproveitar bem o tempo. Então a chave é uma rotina organizada. Confesso que sou meio bagunçado. Mas, e essa ênfase na solidão? Ele defende o isolamento total. Ele reconhece a importância da solidão para refletir, para as ideias amadurecerem. Mas atenção, solidão não significa isolamento social. Ele também valoriza a troca com outros pensadores, o debate e a colaboração. É como o ciclo, então. A gente mergulha na solidão para aprofundar o conhecimento e depois busca o diálogo para lapidar as ideias. Boa analogia. A chave é o equilíbrio. Ter tempo para introspecção sem se fechar para o mundo exterior. E esse equilíbrio também vale para a vida prática, viu? O Certillanges nos convida a ter uma vida ativa e engajada, sem negligenciar os deveres sociais. Então não precisamos virar eremitas para ter uma vida intelectual rica. De jeito nenhum. Que alívio. O Certillanges nos desafia a integrar o estudo e a reflexão na rotina, né? Por mais corrida que ela seja. Exatamente. E para te ajudar nessa jornada, ele oferece métodos práticos e eficientes. Quer saber mais? Quero. Estou curioso para desvendar esses métodos e para saber como aplicá-los no meu dia a dia. Ótimo. E aí, pronto para desvendar os métodos do Certillanges, para turbinar a vida intelectual. Preparadíssimo. Na primeira parte, a gente viu a ideia do intelectual como um consagrado, né? Dedicado à busca pelo conhecimento. Fiquei curioso para saber como colocar isso em prática. Como organizar o tempo, lidar com a preguiça. Ótima pergunta. O Certillanges, ele apresenta um conceito interessante, chama trabalho permanente, uma espécie de estado de alerta intelectual. A gente extrai conhecimento de tudo ao redor. Nossa, parece cansativo. É como se a gente nunca pudesse desligar o cérebro. Calma, calma. Não é bem assim. Não é ficar 24 horas por dia estudando. Mas é cultivar uma postura receptiva, sabe? Estar atento às experiências, observar o mundo com curiosidade, buscar conexões entre as ideias. Entendi. É como transformar a vida num grande laboratório. Um laboratório de aprendizado. Mas como colocar isso em prática? O Certillanges, ele nos convida a sermos observadores, atentos. Buscar aprendizado em cada situação. Lendo um livro, conversando com um amigo, observando a natureza. Ah, isso me lembrou uma vez. Eu estava caminhando no parque, observando as árvores, tive um insight incrível. Era para um projeto que eu estava desenvolvendo, a natureza me deu a solução. Exatamente. Ele nos ensina a transformar o ordinário em extraordinário, encontrar beleza e aprendizado nos detalhes. E ele vai além. Diz pra gente aproveitar até o sono, pro trabalho intelectual. Trabalhar dormindo. Como assim? Não é ler livros debaixo do travesseiro, é dedicar uns minutos antes de dormir para refletir sobre um problema, uma questão. Durante o sono, o inconsciente continua trabalhando. Aí, ao acordar, a gente pode ter insights, soluções. Que legal! É como programar o cérebro para trabalhar enquanto a gente descansa. Mas os métodos mais tradicionais, a leitura, por exemplo, qual o papel dela? A leitura é fundamental, claro. Mas o Certillanges, ele nos adverte. Leia pouco. Leia pouco. Yeah. Ele quer que a gente seja ignorante. De jeito nenhum. A ideia é focar na qualidade, não na quantidade.
Ler com atenção, profundidade, buscar autores e obras que nos desafiem, que nos inspirem. Nada de devorar livros superficiais só para aumentar a lista de leitura, então. É isso aí. Ele nos convida a sermos leitores críticos, sabe? Questionar as ideias, dialogar com os autores, construir nosso próprio pensamento. E ele dá dicas para fortalecer a memória, organizar as ideias, transformar o conhecimento em algo vivo, dinâmico. Adoro dicas práticas. Pode compartilhar algumas. Claro, ele sugere buscar as conexões entre as ideias, organizar o conhecimento de forma lógica e estruturada, usar resumos, esquemas, anotações. Faz sentido. A gente anota tudo para não esquecer, mas raramente organiza essas anotações. Pois é, e ele também fala da importância de conectar o conhecimento com a vida prática, com nossas experiências. Afinal, de que adianta acumular informação se a gente não sabe usar. Verdade. Conhecimento sem aplicação é ferramenta enferrujada. Tá. E a escrita, qual o papel dela nesse processo todo? A escrita é uma ferramenta poderosa para organizar o pensamento, aprofundar o conhecimento, comunicar ideias. E ele ensina a gente a escrever bem. Sim. Ele defende uma escrita clara, concisa, que vai direto ao ponto, sem rodeios, sem jargões desnecessários. Então, nada de tentar impressionar com textos rebuscados e cheios de palavras difíceis. Exatamente, autenticidade e clareza. Isso é fundamental. Ele nos convida a encontrar nossa própria voz, expressar nossas ideias com convicção, com originalidade. Nossa, quanta coisa importante ele aborda. E como ele conecta tudo isso à vida intelectual como um todo. Ele mostra que a vida intelectual é um processo contínuo, aprendizado, reflexão, comunicação. É como uma espiral, que nos leva cada vez mais fundo na busca pela verdade e pelo autoconhecimento. Perfeito. E essa jornada, a gente já viu, não é fácil, tem seus desafios. Mas o Sertilanges também fala das recompensas, a alegria da descoberta, a satisfação de contribuir para o bem comum. E quais são esses desafios e recompensas? Estou curioso. Na última parte da nossa imersão, a gente explora isso, os obstáculos e as alegrias da vida intelectual, segundo a visão de Sertilanges. E chegamos à parte final da nossa imersão, a vida intelectual. A gente já explorou a ideia do intelectual como um consagrado, dedicado à busca pelo conhecimento, e também desvendamos alguns métodos para turbinar essa busca. Mas agora vamos encarar a realidade, quais são os desafios e as recompensas, claro, dessa jornada. É importante ter em mente que a vida intelectual, como qualquer outra, ela tem seus altos e baixos. O Sertilanges, ele não tenta romantizar essa jornada, ele nos alerta sobre os obstáculos, as tentações, as dificuldades. É tipo, preparem-se para a batalha, guerreiros do intelecto. A vitória exige esforço, persistência. Mas que armas ele nos dá para enfrentar essa batalha? Uma das primeiras armas, e talvez a mais importante, é a disciplina. Ele nos convida a domar a preguiça, sabe? Vencer a inércia, a resistência natural que a gente tem ao esforço intelectual. Ele compara o trabalho intelectual a um treino físico. Um treino físico, Que exige constância, dedicação para fortalecer os músculos da mente. Interessante essa analogia. Se a gente quer um corpo saudável, precisa se exercitar. E para ter uma mente ágil, poderosa, precisa exercitá-la também. Mas e a motivação? Como manter a motivação nesse treino intelectual? Nem sempre é fácil. Com certeza. E é aí que entra a segunda arma, a paixão pelo conhecimento. O Sertilanges, ele nos convida a cultivar a curiosidade, o desejo de aprender, de desvendar os mistérios do mundo, de nós mesmos. Quando a busca pelo conhecimento é movida por uma paixão genuína, o esforço vira prazer. Entendi. É como quando a gente se apaixona por um esporte, um hobby, as horas de treino deixam de ser sacrifício, viram momentos de alegria e de realização. Exatamente. Essa paixão pelo conhecimento, ela nos impulsiona a enfrentar o terceiro grande desafio. A solidão. Muitas vezes, a busca pela verdade, ela nos leva por caminhos solitários, né? A gente se depara com ideias preconcebidas, questiona dogmas, crenças. E essa solidão pode ser assustadora. É como se aventurar por um território desconhecido sem mapa. Como lidar com essa sensação de isolamento. O Sertilanges, ele nos lembra que a solidão é uma etapa necessária. É no processo de amadurecimento intelectual. É nos momentos de quietude, de introspecção, que as ideias se organizam, as conexões se estabelecem, a criatividade floresce. Ele nos convida a abraçar a solidão, não como um sinal de isolamento, mas como um espaço privilegiado para o encontro com a gente mesmo e com a verdade. Faz sentido. É como se a solidão fosse o útero onde as ideias são geradas, o solo fértil para a criatividade. Mas e as dúvidas? Quando a gente se sente perdido, sem saber para onde ir? As dúvidas, elas fazem parte do processo. A incerteza, o questionamento, a busca por respostas, tudo isso é essencial para o crescimento intelectual. Ele nos convida a não temer as dúvidas, mas a acolhê-las como uma oportunidade de aprendizado. As dúvidas não são inimigas do conhecimento, então, são aliadas. Isso. E quando a gente encontra uma resposta, uma solução, uma nova perspectiva, qual é a sensação? Essa é a grande recompensa da vida intelectual. Ele descreve a alegria da descoberta,
A satisfação de encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça. A iluminação que surge quando uma ideia complexa se torna clara. É como acender uma lâmpada num quarto escuro. De repente tudo se ilumina. A gente enxerga o mundo com mais clareza, mais profundidade. Perfeito. E essa alegria, ela se multiplica quando a gente compartilha o conhecimento, quando a gente contribui para o crescimento da comunidade, quando a gente usa o nosso conhecimento para fazer um mundo melhor. A vida intelectual não é um fim em si mesmo, então, mas um meio para transformar a gente, o mundo. E, para Fazendo Sertilanges, se a gente seguir esse caminho com disciplina, paixão, coragem, a gente vai produzir frutos saborosos, nutritivos, na vinha do conhecimento. E assim chegamos ao final da nossa imersão em A Vida Intelectual. Esperamos que essa jornada tenha inspirado vocês a trilhar seus próprios caminhos, na busca pelo conhecimento. E pela verdade. E lembrem-se, essa é só uma introdução à obra do Sertilanges. Leiam o livro, se aprofundem nas ideias, descubram as nuances. E se juntem a nós nos próximos episódios do Booktest. A gente vai continuar explorando o universo da literatura, do pensamento. Até a próxima.